Graça e paz. Eu quero convidar você à leitura bíblica. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Mesmo assentados, ouçam o que diz o texto. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Há um texto, uma frase que eu gosto muito, que eu gostaria que você me ajudasse completando. Ela diz assim: os olhos são a janela da alma. Os olhos são a janela da alma. Alguns dizem que até de Leonardo da Vinci. Não sabemos. Há uma frase também de um livro religioso dos judeus, chamado Talmud. O Talmud tem uma frase que diz assim: não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. E uma terceira frase ainda, diz assim: todo o ponto de vista é a vista de um ponto. Todo o ponto de vista é a vista de um ponto. Eu quero agradecer o carinho do pastor Carlos Guilherme em todos os momentos que nos relacionamos. Ele era seminarista, não era? Junto com o Felipe, quando nos conhecemos. Depois, ele já pastor e desenvolvendo o ministério, a profissão dele, como tradutor, intérprete. Estivemos muitas vezes juntos. E ele também sempre muito bem-humorado. E a gente gosta muito de estar juntos. Foi um prazer ver a mamãe do professor José Carlos aqui, meu professor e depois meu companheiro de trabalho. Que alegria. Que bom conhecer irmãos e irmãs e criar laços de amizade. E ter a honra de partilhar no primeiro domingo do mês de aniversário, completando os 65 anos, compartilhar a palavra de Deus. E eu quero então te convidar a olhar para o texto que fizemos a leitura. Lembram-se? Mateus 6, 22 e 23. Diz assim o texto: os olhos são a lâmpada do corpo, e fizemos toda a leitura. Mas em que contexto está este texto? O texto sagrado, ele está num contexto em que é necessário ensinar aquela comunidade a interpretar as coisas. Eles precisavam aprender como interpretar aquilo que estava acontecendo naquele momento. E aí um chamado à responsabilidade da interpretação. Assim como em português nós temos as expressões idiomáticas, e não dá para traduzir, correto? Se a gente falar perto de um estadunidense, a vaca foi para o brejo, e ele estiver começando a entender português, ele vai dizer: oh, brejo, oh, yeah. São expressões.
Oh, coitada da vaca. Ou seja, existem expressões que a gente precisa de explicar para a pessoa entender um pouquinho aquilo que nós estamos tentando falar. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma expressão árabe que eu quero usar aqui. Uma expressão árabe muito bonita que diz assim: o que eu vejo nos teus olhos? Olha que bonito. O que eu vejo nos teus olhos? Na realidade é, o que é que você está enxergando e como que você está enxergando? O que é que eu vejo através dos teus olhos? Como que você está olhando para o que você está olhando e como você está interpretando o que você está interpretando? Jesus vai dizer que aquilo que nós analisamos, vemos, analisamos e interpretamos, está muito ligado aos nossos conceitos e preconceitos. O próprio texto sagrado diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Não dá para sacar algo que não está lá dentro. Só é possível tirar aquilo que foi colocado. Por isso Jesus diz assim: o teu jeito de olhar depende do que você tem aí dentro de você. E o que é que você tem dentro de você? Quais os valores? Quais são os conceitos e preconceitos que estão dentro de você? E aí a gente precisa de perguntar sobre os nossos olhares. Existem olhares diferentes, não existem? Eu vou aqui perguntar, quem aqui viveu a década de 80 para 90, lembra de uma música que falava de um olhar? Quem cantava era o grupo RPM. Olhar 43. O que significa olhar 43? Olhar apaixonado. Aquele olhar de quem se apaixonou e olha de um jeito diferente. E tem jeitos diferentes de olhar, não tem? Olha, você já ouviu essa expressão. Se é que você já não falou essa expressão. O meu pai, só de olhar para mim eu já sabia. Quem já disse isso aí alguma vez? E quem já ouviu isso daí várias vezes? O olhar. O olhar que comunica quem somos, o que temos, o que está lá dentro de nós. Conhecemos olhares que são olhares de julgamento. Não conhecemos? Quando alguém dá aquele olhar assim que você fala. Mas também conhecemos o olhar de empatia. Conhecemos o olhar de condenação. Conhecemos o olhar de graça. Conhecemos o olhar altivo. Mas também conhecemos o olhar humilde. Conhecemos o olhar perfeccionista. Não é mais ou menos assim? Conhecemos também o olhar compreensivo. O olhar da fé. O olhar da incredulidade, o olhar da esperança, o olhar do desencantamento, do extremista, do tolerante, do egoísta, do amoroso. Quantos olhares existem?
Meu Deus, eu fico imaginando que, por muitas vezes, a gente acaba se esquecendo que o jeito de olhar está ligado àquilo que somos ou àquilo que temos dentro de nós. Vamos lá. Quando eu quero falar alto, eu falo alto, hein? Sou professor. Eu preciso muito que vocês me ajudem a compreender algumas questões. Por exemplo, o jeito que um homem fala pode ser diferente do jeito que uma mulher fala. Já viram, às vezes, a forma de interpretar as coisas? Sabe a história do pai que ele recebe o WhatsApp? O filho está dizendo assim: pai, manda dinheiro. E ele lê assim: olha o que o menino escreveu aqui. Pai, manda dinheiro. Esse menino acha que eu sou uma máquina de dinheiro? Acha que nasce dinheiro, que planta dinheiro? A mãe fala: não, peraí, deixa eu ler. A mãe pega o mesmo WhatsApp, a mesma mensagem, e lê assim: pai, manda dinheiro. É o jeito de olhar. É o jeito de interpretar. É o mesmo texto. É a mesma frase. Temos jeitos diferentes de olhar. Podemos olhar, às vezes, com desespero para as coisas. Já conheceu pessoa que fica sempre desesperada? Ah, não vai dar certo. Não vai dar certo. Quem se lembra daquele desenho? Da hiena que, ao invés de rir, ela chorava. Qual que era o nome? Lip e Hard, lembram? Oh céus, oh tristeza, oh... Há um jeito de olhar, muitas vezes calcado nisso. Há outras pessoas que têm uma leitura um pouco diferente. Acabam vendo o mundo cor-de-rosa. Tudo é bonitinho. Nossa, que bonito, que legal. Vai dar certo. Meio Alice no País das Maravilhas. Que legal. Jeito de olhar, existem os mais diversos. Existem o olhar interesseiro. O mundo que nós vivemos é muito marcado por isso. Quanto que nós ganhamos com isso? O que eu vou levar de vantagem? Até nos relacionamentos. Gente, até nos relacionamentos nós vivemos um pouco disso. Às vezes algumas pessoas muito queridas nossas dão uma olhadinha meio assim. Pensem que existem olhares e olhares. Olhares não faltam. Eu quero que você guarde isso. O jeito de olhar não falta neste mundo. E eu quero convidar você, na reflexão de hoje, a expandir a sua leitura sobre olhares, sobre as lentes que você usa para interpretar as coisas. Eu uso óculos desde os 10 anos. E, gente,
Eu comecei com 0,50, hoje uso 2,75, mas cheguei a usar 3,25. Eu descobri que se o grau do meu óculos estiver acima ou abaixo, eu não enxergo bem. Precisa de estar no foco correto. A lente precisa estar no foco correto. Então não adianta apenas usar o óculos. O óculos precisa de estar ajustado. Ajustado à necessidade, ajustado ao momento, focar aquilo que é importante. E a pergunta é: o que tem sido importante hoje? Vivemos num mundo marcado às vezes pela chamada lei de Gerson. O que é mesmo lei de Gerson? Levar vantagem em tudo. Vivemos num mundo onde queremos saber o que nós ganhamos com isso. Como eu vou me dar melhor? E a dificuldade de olhar para o outro, de enxergar o outro. Já ouviram falar de visão seletiva? Quando você fala assim, queria tanto comprar um carro da marca tal, parece que você sai na rua, todo mundo tem aquele carro. A pessoa fala, queria tanto engravidar, engravidou, parece que ela só encontra outras grávidas e só encontra casa de gestante. O que é isso? Seletivo, e muito do que é seletivo está ligado ao nosso inconsciente. São valores que são tirados sem muito raciocínio nosso. São tirados do que há dentro de nós, do nosso interior. Tem um filósofo que eu gosto muito, ele chama-se Martin Buber. Ele escreveu um texto que é intitulado Eu, Tu. E ele fala, tem 2 jeitos de ser no mundo. Vou tentar resumir. Ele fala, existem 2 formas da gente se apresentar, ser no mundo, se relacionar no mundo. Uma forma é a relação eu-tu. Quando eu relaciono, valorizando o outro, o outro como alguém igual a mim. E eu então o valorizo, e nessa relação, nesse diálogo, nessa construção, nessa amizade, os 2 constroem juntos, sem um se sobrepor ao outro. Mas existe também um jeito de ser no mundo chamado eu-isso. Quando eu coisifico o outro. Transformo o outro em instrumento ou ferramenta para me dar bem. E é outra forma de se relacionar no mundo. De estar em relação com as outras pessoas. E é nesse sentido que eu quero convidar você a então olhar para um texto. E neste texto, examinarmos olhares diferentes. É o texto que se encontra em Lucas, se você quiser abrir a sua Bíblia. Lucas, capítulo 10. Nós não vamos projetar, não precisa de se preocupar. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. É uma parábola. Jesus conta uma parábola.
E ele conta uma parábola porque alguém fez uma pergunta para ele. Como eu faço para alcançar os céus? Ele falou, cumpre a lei. O que a lei manda? Ama a Deus, ama o próximo. A pessoa falou, eu faço isso. Jesus então diz, faça isso e está garantido. E aí ele tentou fazer uma perguntinha para Jesus, tipo assim, vou dar aqui uma disfarçada. Mas quem é o meu próximo? Jesus então fala, eu vou te contar uma historinha. Hoje, quem trabalha muito com palestras, com discursos, com aulas, a gente fala muito em storytelling, que é a arte de contar história. E tem gente que é bom em contar história, não é? Conta piada e todo mundo ri. E tem gente que é um desastre para contar história. Se contar piada, ninguém ri, a mesma piada. Jesus era um exímio contador de histórias. Ele pegava assuntos complexos e contava uma historinha tão simples para aplicar o significado de toda aquela complexidade. Lembram que é o reino de Deus? Jesus fala, é uma sementinha. Ela é a menorzinha, mas ela é plantada, ela cresce, ela colhe. Olha, e aqui é a mesma coisa. Quem é o meu próximo? Jesus fala, olha, vou contar uma história para você. Tinha um homem que estava na beira da estrada, caído porque alguns ladrões o assaltaram e deixaram semi-morto. Mas, dali a pouquinho, passaram, primeiro, um sacerdote. O sacerdote estava vindo de um lugar por outro, passou ali, quando o viu, uma das traduções diz assim, ele passou de largo, deu a volta, desviou-se. Dali a pouquinho vem o levita, também religioso da época, quando olha de longe, desvia, faz o quê? Passa de largo. Dali a pouco vem um samaritano. Ah, judeu não gostava de samaritano. Judeu tinha uma dificuldade e considerava o samaritano um grande pecador. E Jesus, na história dele, diz assim, que o samaritano desceu do animal dele, pegou aquele homem, deu os primeiros atendimentos, colocou ele em cima do seu animal, levou para uma hospedaria, pagou para cuidarem dele e ainda disse, se precisar de mais, eu dou depois. Jesus não responde a pergunta do rapaz, pelo contrário, faz uma pergunta. Quem te parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? E o rapaz responde, aquele que usou de misericórdia. Que jeito que nós olhamos? Eu quero apresentar 3 olhares presentes nessa história. Guardem bem. Primeiro olhar, o olhar dos ladrões. O olhar dos ladrões é assim, o que é teu é meu. Vai lá e ó, não estou nem aí, eu quero saber de mim. O que é teu é meu. Rouba, machuca, deixa semi-morto. O segundo olhar dos religiosos é o olhar de quem viu alguém ali ferido, mas que por ser religioso corria um risco muito grande.
Não sei se vocês já tiveram oportunidade de estudar sobre os rituais de purificação. Quando um religioso ficava impuro e tinha que passar pelos processos de purificação, aquilo dava um trabalho. E eles falaram: o quê? Eu vou parar aqui, tocar naquele... Se ele estiver machucado, se ele estiver doente, se ele estiver morto, eu tocar nele, eu fico impuro. Se eu ficar impuro, já não posso fazer tudo que eu tenho que fazer, vai atrasar minha vida? Ah, não. Quero saber, não. Eu, hein? Outro que ajude ele. Eu não vou procurar sarna para me coçar. E aí, então, o olhar desses religiosos é: o que é meu, é meu. Sai fora, não vem me atrapalhar. O que é meu, é meu. Não me atrapalhe. Lembram de um ditado que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. O que é meu, não vem me atrapalhar. Mas tem um terceiro olhar. O olhar do samaritano. O olhar do samaritano é: o que é meu, é teu. O que é meu, é teu. Lembram-se de Pedro e João na porta do templo? O coxo interessado em receber uma esmola, Pedro já chega frustrando ele, né? Dinheiro não tenho. Ouro e prata não tenho. Mas olha que bonito. Mas o que eu tenho, eu te dou. Olha que olhar bonito. O que eu tenho, eu te dou. A gente precisa de entender que o jeito que olhamos para o mundo depende dos valores que temos em nós. E eu quero deixar aqui então uma proposta de olhares. Olhando para o ensinamento bíblico e quem sabe trazendo desafios para o mês de aniversário. As culturas têm um jeito diferente de lidar com as palavras. Aquilo que nós traduzimos por amor em português, na língua grega existem 4 expressões que a gente pode entender dentro da cultura delas. E eu quero trazer essas palavras para ilustrar e nos ajudar. A primeira palavra que eu quero trazer é a palavra eros. A palavra eros em português, infelizmente, ficou ligado ao erótico, ao sexual, mas não é isso. A palavra eros é a palavra desejo. É um amor desejante. Aquilo que você quer muito e não tem. É o olhar guloso. Eu quero ter. Quando eu tenho, deixo de amar. Porque é desejo. Eu desejo muito. Isso é eros. Esse é um tipo de amor. Esse é um tipo de olhar. Isso é um tipo de lente para dizermos: pode ser amor. Existe uma outra forma. Uma outra palavra é a palavrinha estorguê. O que é estorguê? É o amor de família, o amor consanguíneo ou de adoção. Sabe aquele amor assim, aquele amor da mãe? Que olhou lá e falou assim: pai, manda um pix. É aquele que diz assim: mas é meu filho.
Meu filho é lindo. Quer dizer, quanto tipo de coisa nós fazemos porque é família. Esse é um tipo de amor. Nenhum destes dois estão na Bíblia. Nenhuma dessas palavras. Nem eros e nem estorguê. Mas na Bíblia tem uma palavrinha que é a palavrinha filéu. Filéu é amor de amigo. A gente conjuga mais ou menos assim: eu te amo, tu me amas, nos amamos. Você não me ama? Também não te amo. Bye. É uma relação de troca. Se é meu amigo, se me acolhe, esse é o tipo de relação filéu. Colegário, de colegas. Então pense que são tipos de olhares. Mas sabe qual é o olhar que somos chamados a viver? E este é o desafio. É viver o amor ágape. O verbo é agapau. Ele é bem maior. Não se compara com os outros. O agapau é o amor de Deus. É o amor desinteressado. O amor que vem, no nosso caso, cristãos, cremos, vem de Deus, perpassa por nós e alcança o outro. Por isso, a lente que deve reger a minha interpretação do mundo, a minha interpretação das relações, é o amor de Deus. Não é o eros, não é o estorguê, não é o filéu, ele é importante também, mas este amor ágape, este amor desinteressado. Quais são os valores que temos dentro de nós? Isso define como temos lido o mundo, como lemos o outro, e expressa se temos luz ou treva dentro de nós. O meu olhar define o que sou. Eu ganhei um presente, uma xícara, uma caneca. E, gente, eu faço coleção de caneca. Ela vai para um lugar bonito lá, porque eu amo fazer essa coleção. Presente a gente dá no aniversário também. Numa igreja de 65 anos, que começou com 2 trabalhos, 2 igrejas desejosas de fazer missão por aqui. 49,50. Povo metodista indo nas casas, tentando fazer algo. Os trabalhos começam a florescer, ao ponto de dizer, vamos unir forças. 53. Uniu-se forças. Nós somos frutos disso. Você quer dar um bom presente? Eu tenho uma ideia. Se auto-embrulhe, vou fazer aqui um cacófono ou sei lá o que seria. Se auto-embrulhe-se a si mesmo. Nossa, ficou esquisito. Ou seja, pegue um pacotão imaginário, entre dentro dele e diga, Senhor, eu quero ser esse presente para a minha igreja. Mas não estou dando conta. Eu não dou conta por mim mesmo de vencer algumas coisas. Por isso eu te convido a orar cantando, ou cantar orando, dizendo, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, o Senhor não vai encontrar muita coisa assim, tão valorosa,
Mas um desejo eu tenho. E sabe qual é? Eu quero ser transformado. A gente precisa disso. Quando nós não damos conta, é a ação de Deus quem transforma. E eu te convido a nos colocarmos em pé e a orarmos cantando, cantarmos orando, dizendo: dá-me um coração igual ao teu. Um coração igual ao coração de Deus. Nos preparando para a ceia do Senhor. Entregue-se. Ore, cante, oremos numa só voz.